Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria, hoje, domingo, dia do Senhor, nós celebramos a liturgia do segundo domingo do tempo da Quaresma. A Quaresma é um tempo forte de penitência, de oração, em que a Igreja nos convida a buscarmos profundamente a conversão dos nossos corações, por meio da oração, da penitência e da caridade fraterna. Neste segundo domingo, a Igreja nos apresenta o Evangelho da Transfiguração. Jesus que subiu para rezar no Monte Santo, e lá ele manifesta a sua glória, ele manifesta a sua divindade para esses três apóstolos. Nessa liturgia nós fazemos uma pergunta: por que a Igreja nos apresenta já de início o Evangelho da Transfiguração? Porque nós estamos nesse tempo de recolhimento, despojamento, de silêncio, de penitência, e no início da Quaresma já nos mostra a glória. Para nós compreendermos, nós temos que voltar um pouco no domingo passado, primeiro domingo, né? A Igreja nos apresentou o Evangelho da tentação. Então Jesus ele vai para o deserto, e lá ele deixa ser tentado pelo diabo. Jesus, ele venceu todas as tentações. Ele disse não ao diabo para reafirmar o seu sim à vontade do Pai. Então aqui nós vemos que Jesus ele fez o contrário do que Adão fez no início da criação. Adão, ele foi tentado pelo diabo, mas ele disse sim ao diabo, ele disse sim ao pecado. E dessa forma, toda a nossa natureza humana, toda a nossa descendência, ela foi manchada pelo pecado. Então Jesus, ele faz ao contrário. E ao dar o sim a Deus e não ao diabo, ele redime toda a nossa natureza. Ele restaura aquilo que estava perdido. Então aqui nós podemos destacar três pontos. Primeiro, a criação. Deus que cria o ser humano bom para uma realidade perfeita. Depois, o ser humano que cai no pecado, que diz um não a Deus, e ao cair no pecado mancha toda a natureza humana. E terceiro, Cristo que vem redimir todo o gênero humano. Mas, o que a tentação de Jesus significa para nós? Ela significa, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa vida nessa terra é sofrimento, é luta, é batalha, que nós precisamos carregar a nossa cruz. E por que é assim? Eu até fiz questão de escrever, porque nós fizemos como Cristo. Nós demos um não ao diabo e um sim a Deus. Então não se assustem se vocês são odiados por aí, se vocês são perseguidos, se vocês são caluniados, se vocês são roubados, se vocês passam por sofrimentos, se vocês têm doenças que de repente surgem. Não se assustem, porque essa é a vida de um cristão, é a vida de um católico. Por quê? Porque ele deu um sim a Deus, deu um sim a Cristo. E uma vez que nós demos um sim a Cristo, nós precisamos viver como Cristo. Ou seja, temos que abraçar a nossa cruz. Temos que resistir às tentações do diabo, às tentações do mundo, às tentações da carne, em vista de um bem muito maior. Eu me lembro, há 10 anos atrás, quando eu fiz aquele movimento em Cheivos, eles trabalham com uma apostila, né? E lá no final, quando eles vão falar da manifestação do diabo e tudo mais, tem uma frase que eu achei assim fundamental. Eu gosto muito de demonologia, então ali tem uma grande verdade. A apostila dizia o seguinte, que a maior arma de Satanás contra nós é nos convencer que ele não existe. Que uma vez que nós acreditamos que o diabo não existe, ele age livremente no meio de nós. Isso é uma grande verdade. Não fiquem pensando que o diabo vai aparecer para vocês chifrudo, feio. Não fiquem pensando nisso. Porque se ele fizer isso, automaticamente você se converte. Você se volta para Deus e ele perde. A maior ação de Satanás contra nós é a tentação. Veio a tentação, você caiu,
o diabo já cumpriu a missão dele. Você vive no pecado mortal, o diabo já cumpriu a missão dele. Por quê? Porque no pecado você não vai entrar no reino dos céus. Então é um grande erro eu dizer que o diabo vai aparecer. Não, a não ser que você seja tão santo, mas tão santo como Santa Teresinha, Padre Pio, a Virgem Maria, aí é certeza que ele vai aparecer. Mas não é o meu caso e não sei se é o caso de todos vocês. Então lembre-se sempre disso. O diabo quer nos levar à perdição, por isso que ele nos tenta. E assim como Cristo, nós temos que dizer o nosso sim a Deus e não ao diabo. Pois bem, e assim nós compreendemos o motivo de termos o Evangelho da Transfiguração neste domingo. Por quê? Porque este domingo revela qual é a nossa altíssima vocação. Na segunda leitura, nós ouvimos no versículo 20, São Paulo nos dizendo o seguinte: nós somos cidadãos do céu, de lá guardamos nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos criou para o céu. Deus nos criou para participarmos da sua glória, para participarmos da sua vida divina. É por isso que vale a pena carregarmos a nossa cruz, lutarmos para sermos santos, porque no céu nós teremos muito mais. Vale a pena. É essa a nossa altíssima vocação, o céu, participar da vida de Deus. Há um documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, que tem uma pequena citação que eu falo que é o resumo da teologia da revelação e da nossa antropologia teológica, que nos diz o seguinte: Jesus é o homem perfeito que revela o homem ao próprio homem e lhe descobre a sua altíssima vocação. Então, se nós quisermos saber qual é o homem que Deus pensou lá no início, basta vocês olharem para Cristo. Se vocês querem saber como que vocês devem viver, basta olhar para Cristo. E Cristo nos mostra qual é a nossa vocação. É o céu, é participarmos da vida de Deus. São João da Cruz, ele expressa isso de uma forma bem ousada, parece até ser uma heresia, mas não é. Ele diz o seguinte: no céu seremos deuses por participação. Ou seja, no céu nós participaremos da vida de Deus. É isso que nós buscamos. E o cardeal Raniero Cantalamessa, pregador do Papa, ele nos apresenta 3 passos de como que nós podemos transfigurar a nossa vida. Ou seja, de como que a nossa vida pode ser semelhante à vida de Jesus. O primeiro, o conhecimento de Cristo. O que isso significa? Aquilo que Santo Agostinho dizia: ninguém ama aquilo que não conhece. Nós precisamos alimentar o nosso intelecto. O que isso significa? Eu tenho que conhecer a Cristo. Se você não conhece a Cristo, você não vai querer sofrer por Cristo. Você não vai querer renunciar tantas coisas dessa vida por causa de Cristo. Então é a primeira coisa, conhecer Jesus. Depois que nós conhecemos a Jesus, somos chamados à imitação de Cristo. Ou seja, imitar a Cristo. E aqui, imitar a Cristo da mesma forma que ele se comportou diante do Pai, com humildade e obediência. Nós somos semelhantes a Jesus à medida que nós obedecemos a Deus, ao Pai, como Jesus obedeceu. Olha a oração de Jesus no horto: Pai, afasta-se de mim esse cálice. Que cálice? A cruz, a paixão. Ele sentiu, afasta-se. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vossa vontade. E a vontade do Pai se realizou e ele aceitou. É assim que nós alimentamos, que nós imitamos a Cristo. Como diria lá nas oficinas, o Frei Inácio: o que faria Jesus no meu lugar? Então, diante de tantas situações, nós temos que nos perguntar: o que faria? Diante da tentação, diante de uma decisão importante, diante de um pecado que nós queremos cometer, o que será que faria Jesus? Que faria a Virgem Maria? Que faria aquele santo que nós temos devoção, que nós amamos? Então é a imitação de Cristo. E o terceiro é a comunhão.
cardeal diz que essa comunhão acontece de um modo perfeito na Eucaristia, quando nós recebemos Jesus. E é tão interessante que ele diz o seguinte, que aparentemente parece que nós que estamos assimilando a Cristo, mas é ao contrário. É Cristo que assimila a nós, porque a lei é essa, o superior, ele assimila o inferior. Então, quando nós recebemos Jesus, Jesus faz com que nós participemos dele, da sua vida. Isso é uma graça muito grande. Por isso, comungar Jesus Eucarístico com o coração limpo, em estado de graça, né? Aquelas pessoas que não se confessam há meses, há anos, está nem aí, vive no pecado, começa lá a entregar comunhão, entra na fila e não se preocupa. Além de você não estar buscando essa comunhão plena com Cristo, você está jogando o corpo de Cristo na lama. Ou seja, você está cometendo um pecado, sacrilégio. Temos que passar pelo sacramento da confissão. Todos nós confessamos, a começar por nós padres, nós, os bispos, o Papa, toda a hierarquia, os santos confessavam. Quem sou eu para não querer confessar? A não ser que eu seja santo, como a Virgem Maria, imaculado, preservado do pecado. Eu não sou, só ela que recebeu esta graça. Então, comungar Jesus com o coração limpo, para que essa comunhão verdadeiramente aconteça. São Leão Magno ele diz o seguinte: o efeito da Eucaristia é nos tornar aquilo que comemos. Então, se nós comungarmos Jesus com esse amor, com esse conhecimento, nós seremos semelhantes a Jesus. Então, por isso, comungar Jesus com o coração limpo. E depois, a segunda forma de nós vivermos essa comunhão com Deus é a nossa vida de oração. Quem reza, vive unido a Deus, vive unido a Jesus. Eu sempre gosto de insistir, né? Nós temos que ser cristãos, católicos, homens e mulheres de vida de oração. Temos que rezar, temos que ter intimidade com Deus. Deus não pode ser um estranho. Eu estou aqui, Ele está longe. Não, Deus tem que estar em mim por meio da ação do Espírito Santo. E para encerrar, uma pequena citação de São João da Cruz, do seu livro A Subida para o Monte Carmelo. Ele diz o seguinte: primeiramente tenha sempre a alma o desejo contínuo de imitarmos a Cristo em todas as coisas, conformando-se à sua vida, que deve meditar para saber imitá-la e agir em todas as circunstâncias como ele próprio agiria. Então essa é a vida de um cristão, essa é a vida de um católico. Conhecer a Cristo para imitá-lo, conhecer a Cristo para agir como Cristo agiu, como aquela musiquinha antiga do Padre Zezinho. Eu sei que nós passamos por dificuldade, por provações, mas diante de tudo isso, lembremos daquilo que Deus disse para Abraão na primeira leitura. Diante das provações, quando queremos chutar o balde, eu não quero viver isso. Lembre-se daquilo que Deus disse para Abraão: olhe para o céu. E assim nós seremos animados a voltarmos para o caminho da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.